Agora convido vocês a tomarem um café especial comigo. Uma palavra de fé. Vamos nessa! O nosso Café com Fé. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Amados, chegamos para aquele momento que vem fogo do céu. Nós chegamos para aquele momento que eu havia prometido para você. Aquele momento que nós vamos mexer com barões, nós vamos mexer com lordes, com reis desse mundo, rei desse mundo. Então nós vamos orar. Eu vou orar agora porque eu vou entregar para você comida vinda de Deus. Nós vamos falar de doutrina, nós vamos falar de falsos profetas e nós vamos mexer com o reino do diabo. Por isso nós vamos orar. E eu quero que você, menino e menina, poucos que estão nos ouvindo, porque muitos estão agora com os deleites do mundo, mas não tem importância não, porque essa palavra vai ficar e vai incomodar aqueles que estão seguindo homens. Portanto, vamos orar. Pai amado, misericordioso Deus, nós estamos aqui nessa manhã primeiramente para te agradecer a oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos vivos. O Senhor nos deu a oportunidade, Pai, de dormirmos pouquinho, assim como eu. Muitas pessoas dormiram hoje 2, 3 horas no máximo, mas estão aqui, Senhor, fortes, firmes, estão aqui, Senhor, para ouvir a tua palavra, estão aqui, Senhor, renovados na fé, renovados, Senhor, na força física, mas estão aqui empenhados para ouvir a tua palavra. Pai, obrigado porque nós temos homens e mulheres, Senhor, meu Deus, que estão procurando saber, Senhor, do Evangelho vivo. Obrigada, Pai, por eu estar entregando aquilo que o Senhor coloca no nosso coração. Obrigada por estar renovando a mente de homens e mulheres, Pai, que querem compreender a tua palavra verdadeira. Obrigada, Senhor, obrigada. Obrigada por ter homens e mulheres comprometidos com a tua palavra, com o Evangelho que eu tenho trazido aqui. Não é um Evangelho inventado, é um evangelho que está vindo verdadeiramente do seu coração. Obrigada, Senhor, obrigada por ter comprometimento. Obrigada, Pai, porque na quinta-feira eu não quis fazer um programa porque tinha somente debate, porque todo mundo só queria debate, Pai. E o Senhor falou para mim, não leva nada de novo, mas tinha pessoas que queriam novo, tinha pessoas aqui, Senhor, tinha mais de não vou falar números, mas tinha mais de centenas de pessoas querendo café com fé. Obrigada pela fidelidade, obrigada, Senhor, por ter mostrado para mim que tinha pessoas comprometidas. Obrigada, Senhor, obrigada. E Pai, o que eu venho falar agora é mexer com vespeiro, mas necessária. Que um só, Senhor, que um só se converta, que um só saiba que está em doutrina de homens, já é o suficiente. Obrigada, Pai. Obrigada por revelar o teu coração. Em nome de Jesus. Amém. Amados, não é pelo muito falar que nós vamos converter, não é pelo muito falar que eu vou mudar a sua cabeça, porque não sou eu que mudo, é o Espírito Santo. E hoje nós chegamos no Café com Fé, número 299, do dia 1º, no dia 1
outubro de 2022, no programa Portas Abertas, número do 340. E o tema hoje é falsas doutrinas, cuidado para não ser uma presa. Eu quero definir primeiro para você o que é falso, o que é doutrina. Doutrina, de modo bem simples, significa ensino. A doutrina descreve que os cristãos creem com base na totalidade da Bíblia, porque Deus nos deu uma revelação completa de si mesmo. Nas Escrituras, nós podemos buscar essa revelação e chegar a conclusões seguras sobre a sua natureza e obras. Eu quero assim, de modo bem sucinto, bem rápido, falar para vocês que no Antigo Testamento a palavra hebraica, correspondente à palavra portuguesa doutrina, se refere tipicamente à verdade revelada por Deus e é mais frequentemente traduzida como ensino, aprendizado ou instrução. Espera aí só um minutinho. Cláudio, você pode me dar um copo d'água? Água comum, não quero com gás, não. Ai, perdoa, gente, é ao vivo. E é mais frequentemente traduzida, né, como ensino, aprendizado ou instrução. A palavra traduzida a partir do grego no Novo Testamento tem um leque, assim, muito mais amplo de possibilidades. Ela pode se referir ao conteúdo do ensino ou ao ato de ensinar. Tito, capítulo 1, versículos 9, capta esses dois usos quando descreve uma qualificação e uma tarefa do presbítero apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina como doutrinada, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino como para convencer os que o contradizem. Essa palavra é mais frequentemente traduzida como doutrina ou ensino e é frequentemente modificada por adjetivos como sã, falsa, boa ou outra. Deixa só eu colocar aqui, gente, no meu retorno aqui, tá? Isso, amados, é só para eu ter um limiar aqui do que até onde eu posso ir, até onde eu posso estar com vocês, tá bom? É isso daí. Isso. Amados, a doutrina ainda, ela deve ser distinguida de teologia. Eu pedi sem ar, mas tudo bem. Embora esteja intimamente relacionada e frequentemente seja usada de forma intercambiável. Agora, no sentido mais estrito, a teologia é o estudo de Deus, a sua existência, seu conhecimento, seus atributos e assim por diante. Porém, geralmente, quando as pessoas se referem à teologia, elas têm em mente a teologia sistemática, o ordenamento lógico das doutrinas derivadas da Bíblia. Doutrina, então, é o termo mais amplo que se refere ao ensino da Bíblia, independentemente de como ele é categorizado. Agora, existem dois tipos de doutrina. As doutrinas podem ser categorizadas de muitas maneiras, amados. De muitas maneiras diferentes. Os teólogos as organizam sistemática, temática, bíblica e historicamente. Para citar apenas algumas categorias, cada uma delas apresenta uma maneira distinta de reunir e resumir o que os cristãos creem ser a verdade. A partir de tais sínteses, extraímos alguns termos complicados, como prolegômeno, pneumatologia, amartiologia e soteriologia. Só que eu quero que você entenda, tá? Que a partir de tudo isso, a doutrina também pode ser categorizada em termos mais simples. Ela é verdadeira ou falsa? Para determinar se uma doutrina é verdadeira ou falsa, com o seu conteúdo, nós podemos usar a terminologia bíblica para fazer várias perguntas. E isso agora implica você. Tudo que eu falei, você não precisa decorar nada. É que eu preciso entrar nesse prefácio para você entender o que eu vou falar.
Nós podemos usar a terminologia bíblica para fazer várias perguntas. Em sua origem, ela procede de Deus, o Criador, ou da criação de Deus? Se ela procede do Criador ou de invenção da criação? Quanto à autoridade, ela é bíblica ou não bíblica? Quanto à consistência, ela é familiar ou estranha? Quanto à qualidade, é sã ou insalubre? Quanto ao benefício, é saudável ou doentio? Quanto ao valor, é proveitoso ou não proveitoso? Quando avaliamos adequadamente a doutrina, determinamos a nossa responsabilidade em relação a ela, devemos sustentá-la ou rejeitá-la? Talvez, amados, seja útil expressar isso através de uma tabela. A verdadeira doutrina, conteúdo, se origina de Deus, da origem. Vem da Bíblia, autoridade, e concorda com toda a escritura, consistência. Então, olha, doutrina, conteúdo, origina de Deus, origem. Bíblia, autoridade, concorda, escritura, consistência. Porque tal doutrina é sã, qualidade, é saudável, benefício, proveitosa, nos traz valor. Somos responsáveis por nos apegarmos a ela. Olha a responsabilidade. Agora, a falsa doutrina, conteúdo, se origina do homem. Origem é falsificada, não vem da Bíblia, não tem autoridade, contradiz partes da Escritura, não tem consistência. Por tal doutrina insalubre, não tem qualidade, é doentia, traz malefício, não proveitosa, não tem valor para nós. E somos responsáveis para rejeitá-la, porque é nossa responsabilidade. Porque a responsabilidade do cristão é clara. Nós devemos aprender a verdade de Deus, examinando a palavra de Deus. Nós precisamos avaliar cuidadosamente cada ensino, de acordo com o padrão infalível de Deus. Porque vem do Espírito Santo. O que passa no teste é a sã doutrina, e o que falha no teste é a falsa doutrina. Queridos, eu não poderia trazer tudo isso para você se não fosse porque hoje em dia nós vemos falsos mestres, hoje em dia nós vemos púlpito sendo usado para trazer anticristos. Miriam, você está falando no plural. Eu estou falando no plural. Eu estou falando no plural. E, gente, quem está me ouvindo aí pela Rádio Impacto Gospel FM, eu quero dizer que a Rádio Boas Novas já está no ar. Tá? Foi um problema técnico deles. Quem está me ouvindo pelo Impacto Gospel FM já pode me ouvir pela Rádio Boas Novas Aracaju. Amados, existem 8 terríveis consequências da falsa doutrina. 8 terríveis consequências da falsa doutrina. E é bom você aí que permite que púlpitos sejam usados para te trazer doutrinas que não é de Deus. Ao concluir esse estudo, eu tenho que considerar para você o alto custo da falsa doutrina e o grande benefício de ter uma sã doutrina. Amados, a falsa doutrina confunde a verdade com o erro, enquanto a sã doutrina distingue a verdade do erro. A falsa doutrina não consegue distinguir entre o que Deus revelou em sua palavra e o que foi produzido por homens ou demônios. E é o que a gente tem visto, homens parando o culto para falar que nós temos que ter um Salvador. O Salvador é só Jesus Cristo. No livro de Hebreus nós vemos uma igreja que se desviou, a qual retrocedeu ao comportamento ímpio. Eles fizeram isso por causa da sua falha em dar ouvidos à sã doutrina.
O pastor deles escreve isso, pois, com efeito, quando devíeis ser mestres atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vós tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Amados, nós vemos aqui que Hebreus 5, versículos 12 e 14, não está ensinando, ele não está ensinando pessoas leigas, ele está novamente ensinando pessoas que receberam a falsa doutrina. Amados, pessoas que se deixaram levar. Pessoas que se deixaram levar por falsos ensinamentos. Pessoas que já conheciam a palavra. Pessoas que vão necessitar novamente tomar leite. Pessoas que eram adultas, pessoas que já tomavam alimentos sólidos, vão ter que voltar tudo de novo. É o que nós estamos vendo nos dias de hoje. A sã doutrina que eles haviam recebido teria permitido que eles distinguissem a verdade do erro, se tivessem se apegado à verdade. Mas era uma doutrina fraca deles que os deixou vulneráveis diante do erro. Amados, a falsa doutrina compromete a piedade, enquanto a sã doutrina promove a piedade. A falsa doutrina compromete a piedade, promovendo o que é novo ou especulativo no lugar do que é verdadeiro. Eu quero que vocês entendam que a falsa doutrina pode chegar com orgulho, a falsa doutrina pode chegar com aquilo de que eu posso, eu sou o dono da igreja, com o orgulho, com a prepotência, com ódio. A falsa doutrina pode chegar com o que eu sei o que é melhor para vocês, pode chegar com a prosperidade, pode chegar com a venda do púlpito. A falsa doutrina pode chegar com eu tenho Salvador para vocês. A falsa doutrina pode chegar com eu sei o que é melhor para vocês. Eu sei que nós temos um mestre aqui. Eu sei que nós temos um mestre na igreja. Senão nós não iríamos para a igreja. Mas vocês têm que ver que nós temos que seguir o mestre da igreja. Desde que o mestre da igreja siga Jesus. Desde que o mestre da igreja esteja falando de Jesus. Amados, enquanto Paulo ao escrever a Timóteo, vejam que em 1 Timóteo capítulo 1, versículos 3 e 4, Paulo falava a Timóteo: quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Efésios para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogia sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Ao invés de continuarem a agir segundo o amor que procede de uma fé sincera e esclarecida, no verso 5, certas pessoas se desviaram para a vaidade ímpia. A falsa doutrina deles os conduziu à impiedade. Eu estou falando aqui de 1 Timóteo, versículos 5 e 6. 1 Timóteo 1, versículos 5 e 6. De 3, 4, 5 e 6.
A falsa doutrina, amados, promove o pecado, enquanto a sã doutrina combate o pecado. A falsa doutrina permite que o pecado crie raízes em nossos corações e mentes e opere em nossas vidas. A sã doutrina confronta a nossa pecaminosidade e nos motiva ao arrependimento. Como Paulo diz a Timóteo, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Amados, nós temos visto na igreja, nesses últimos tempos, púlpito pararem para pedir voto, púlpito pararem para ensinar que o Brasil está sendo conduzido, eu tenho que falar aqui, por um homem que é de Deus é mentira, um homem que fechou com todas as igrejas, um homem cuja liderança fechou com lideranças de igreja para pedir voto. Eu não sou petista, não venha me dizer que eu sou petista, eu sou do meu Deus. Deus pediu, antes de eu falar aqui, Deus pediu, através do Espírito Santo, eu relutei, eu falei, não vou falar, Senhor. Vão me chamar de petista, vão me chamar de Lula, vão me chamar de traidora, vão me chamar de esquerda. Deus falou, fala pela palavra, minha filha. Mostra, minha filha, mostra. Mostra que a doutrina contida nas Escrituras ensina e repreende, corrige e treina, purgando o pecado e estimulando a justiça. Mostra, minha filha, mostra que nem religião esse homem tem. Mostra, minha filha, que o batismo desse homem foi uma farsa. Mostra, minha filha, mostra que quem batizou esse homem está preso. Mostra, minha filha. Mostra, minha filha, que ele não comunga com nada. Mostra, minha filha, que ele desrespeita as mulheres. Mostra, minha filha, que ele desrespeitou o primeiro casamento, ele desrespeitou o segundo casamento. Mostra, minha filha, que ele desrespeita o terceiro casamento. Mostra, minha filha, que quando ele teve o quinto filho dele, que é essa menina, ele fez questão de dizer que foi um deslize. Mostra, minha filha. Mostra, minha filha, quantas pessoas ele matou e ele não teve uma empatia. Ele nunca, minha filha, ele nunca pediu perdão para essas famílias. Mostra que ele teve as vacinas na mão e não assinou contrato. Mostra, minha filha, mostra. Mostra, minha filha. Mostra, minha filha, e eu tô aqui para mostrar. Mostra que ele está com as grandes lideranças das igrejas. Mostra, minha filha, que você teve coragem de sair de um culto quando começaram a pedir voto. Quando começaram a falar de política, você saiu e só voltou quando o meu nome foi falado de novo. Mostra que você teve coragem. Mostra, minha filha, que quando estava no culto, você não ficou, porque você não concordava, e não é pelo homem. Você não concordava que meu púlpito foi usado para falar de política. Não que você é ignorante, porque você sabe que política faz parte, o povo de Deus precisa estar lá sim. Mas você não concorda com um governo onde a educação foi sucateada, onde a educação foi trocada por barras de ouro. A saúde, as vacinas foi negociada e só não foi totalmente negociada porque descobriram antes. Imóveis, é só fazer o cálculo. Um governo corrupto
Todos os governos são corruptos, meus irmãos, minhas irmãs, todos os governos. Mas eu quero continuar falando na falsa doutrina. A falsa doutrina propicia a liderança ímpia, enquanto a sã doutrina qualifica a liderança piedosa. Posições de liderança dentro da igreja são reservadas para aqueles que conhecem e ensinam a sã doutrina. Amados, quando Paulo escreve a Tito, ele o instrui a nomear presbíteros nas igrejas de Creta. Ele lembra Tito de uma qualificação fundamental que ele deve buscar antes de designar tais homens. Apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenham poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que contradizem. Tito 1:9. Aqueles que não podem pregar a sã doutrina não podem liderar a igreja, assim a nação brasileira. A falsa doutrina permite falsos mestres, enquanto a sã doutrina protege falsos mestres. A falsa doutrina propagada enfraquece a defesa de uma igreja, assim a nação, proporcionando uma abertura fácil para que mais falsos mestres se espalhem pela congregação. O falso ensino em Creta havia enfraquecido a igreja diante dos paradores, frívolos e enganadores da circuncisão. Tito, capítulo 1, versículos 10. Esses falsos mestres, no tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto, o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Versículos 16. Porém, o ensino saudável prepara líderes e leigos para refutarem os falsos mestres. Amados, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês acham que as grandes lideranças das grandes igrejas que estavam sonegando impostos? Eu quero te dizer que Jesus não sonegou um imposto. Jesus disse: dai a César o que é de César. Essas igrejas se comunaram com o presidente da República para sonegar tudo o que estava devendo. A Universal, tá? A Brasil para Cristo, a Deus é Amor, a lá do R.R. Soares, lá, sei lá, eu esqueço o nome. Eu esqueço o nome porque eu não sei nome de igreja, eu não guardo placa de igreja. Sabe, eu sou mesmo, bem leiguinha mesmo, tá? A do Silas Malafaia. A outra enorme, a Mundial. Tá, até a Mundial. Tem uma outra aí enorme. A do Cláudio Duarte, o nosso pastor coach, que só conta piada com a palavra de Deus, que a mulherada baba por ele, que a mulherada deve usar calcinha nova toda vez que vai no culto dele, que a mulherada olha para ele como eu queria ter um marido igual. Isso é falsa doutrina, amados. Todas fecharam com ele. Eu duvido que a mulher do Bolsonaro não olha para o Cláudio Duarte e não adoraria que o Bolsonaro fosse como o Cláudio Duarte. Deus, o que estão fazendo com o seu povo, Pai? O que estão fazendo com o seu povo? O que estão fazendo com o teu povo? Eu não tenho medo de falar, não. Primeiro, que as rádios são pequenininhas, nem chegarão até eles. E você, se você idolatra eles, fica sabendo que idolatria é crime na palavra de Deus. Idolatria como pecado de feitiçaria. Se você tem ele como seu candidato particular, fica sabendo que enquanto você idolatra ele, você já deixou o reino de Deus, você já deixou de idolatrar Jesus, você já deixou de amar Jesus, você já deixou de adorar Jesus, você já deixou de adorar a Deus. Quando você idolatra qualquer coisa além do nosso Deus,
você já não tem parte no reino de Deus, porque verdadeiramente o seu Deus é Ele. Quando você briga com alguém por causa de política, como muitos que estão me ouvindo estão dizendo que eu sou petista e não sou nada, eu estou apenas defendendo o reino do meu Deus. Eu estou mostrando para você que você que idolatra aí, você, olha, como idolatrar um homem que prega que todas as pessoas têm que ter arma? Você sabia que Jesus veio numa época política, por isso que ele não foi aceito pelos judeus? Você sabia que Jesus foi crucificado no lugar de Barrabás? Barrabás, você sabe quem era Barrabás? Eu vou falar para você. Barrabás era o pior bandido. Era o pior bandido. Barrabás matava. Barrabás, ele matava, ele dissecava os seus algozes, ele matava, ele tinha prazer em fazer isso, ele era um bandidão. Sabe por que os judeus da época pediram para crucificar Jesus e soltaram Barrabás? Porque Jesus não mostrou que ele era rei, não mostrou que era o Messias, porque não livrou eles da política. Os judeus na época, eles estavam sob a liderança dos romanos. E eles achavam, presta atenção aí, meninos, eles achavam que quando o Messias viesse, seria para libertá-los, tá? Da política dos romanos, seria para libertá-los de pagar impostos altos, seria para libertá-los, tá? Mas Jesus não veio para nada disso. A libertação que tinha na palavra de Deus era a libertação espiritual, era a libertação de salvação, era a libertação para o espírito. Ele veio oferecer um reino no céu. Ele veio oferecer um reino que o homem não podia ver. Ele veio oferecer um reino eterno. E para quantos ele veio oferecer esse reino eterno que não está vendo? Para quantos ele está tragando? O diabo está tragando. Para quantos na igreja? Jesus não veio pregar arma. Quantas armas Jesus usou? Quantas armas Jesus mandou para aqueles que estavam seguindo ele pegar? Quando ele estava sendo morto, para quantos ele pediu, pegue uma arma e me livra da cruz? Quantos estão sendo enganados? Quantos se dizem cristão estão assinando embaixo que o presidente diz que é para se armar? Quantos estão dizendo que está certo ter uma arma dentro de casa? Foi isso que Jesus ensinou? Muitos estão dizendo assim: olha, mas a arma é para a gente se defender. Aquele que tem Deus, o ladrão chega e um escudo é colocado entre você. E se chegou a tua hora, o ladrão te mata, você vai para o reino de Deus. Você pode nem achar certo, mas se o ladrão te matar, você sabe que você tem um reino eterno. Se você tem certeza da sua salvação, ou mesmo se o ladrão te atira em você, a arma pega, vai te levar para o hospital, você vai dar testemunho que você se salvou, e talvez ali no hospital tenha um judeu, como teve quando meu filho morreu, ressuscitou, a dona do hospital era uma judia, se salvou, e hoje está salva para a honra e glória do nosso Senhor
Senhor Jesus Cristo. Você não sabe os propósitos de Deus. Mas Deus não quer que um cristão tenha arma. Deus não quer que em nome de um presidente, não é nem o nome de Deus, um cristão saia na rua para matar um desafeto político, como tem acontecido. Uma mulher de um partido estava lá na Bahia com uma bolsa de um partido político, ela foi espancada, não morreu, está na UTI. E como vai ter muitos até terminar essa eleição, porque vai para um segundo turno. Amados, não se trata de uma eleição, se trata de demônios, se trata de anticristo. Amados, a falsa doutrina remove a bênção de Deus, enquanto a sã doutrina segura a bênção de Deus. A revelação é finalizada com promessas da bênção de Deus sobre aqueles que se apegam à doutrina que ela ensina. Em Apocalipse capítulo 1, versículos 3, em Apocalipse capítulo 22, versículo 7, está escrito, bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Contudo, amados, também solenemente adverte sobre as terríveis consequências para aqueles que não se apegam à sua doutrina. Apocalipse capítulo 2, versículos 14 a 16. Apocalipse capítulo 20, versículos 23. Deus abençoa aqueles que atendem às verdades preciosas da sua palavra e amaldiçoa aqueles que as negam ou rejeitam. Amados, a falsa doutrina debilita a igreja em tempos de dificuldades, enquanto a sã doutrina capacita a igreja para tempos de dificuldades. No momento em que Paulo envia sua segunda epístola a Timóteo, ele está antecipando uma época em que as igrejas não mais tolerarão as verdades, pois haverá tempo em que não suportarão essa doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-os a fábulas. 2 Timóteo capítulo 4, versículos 3 a 4. Amados, presta atenção, amados, presta atenção, porque Satanás está aí ao redor, tragando a quem possa pegar. Como Timóteo deve preparar a sua igreja para esse tempo? Como Timóteo deve preparar, pregando a Bíblia, ensinando a doutrina que ela contém. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Os pastores, em vez de fazer isso, os pastores estão ensinando outra doutrina, estão parando cultos, estão levando. Só eu recebi de pastor mais de 1000 mensagens, vota nisso. Hoje tem cartilha para você votar, tem cartilha instigando para você votar num presidente anticristo. Nada prepara melhor a igreja para os momentos de aflição do que as doutrinas profundas da Bíblia. Você não sabe votar, vai na Bíblia. Amados, a falsa doutrina enfraquece a igreja futura, enquanto a sã doutrina fortalece a igreja. Os cristãos, amados, são responsáveis pelo presente e pelo futuro da fé. O mandamento final de Jesus para os seus discípulos inclui não apenas evangelizar e batizar entre as nações, mas inclui também ensiná-los a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Mateus 28, versículos 20. Em ambas as cartas a Timóteo, Paulo disse ao seu jovem discípulo: guarda o depósito que te tenho confiado. Guarda o depósito que te tenho confiado. 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 20, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 14. Mas não era suficiente que Timóteo guardasse pessoalmente. Ele foi chamado por Deus para levantar
própria geração de líderes que se apegariam à verdade e, por sua vez, a confiariam à geração seguinte. Em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2, olha o que ele escreve. Gente, isso é muito sério. E o que de mim, entre muitas testemunhas ouvistes, confio a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Não é o que tem acontecido, amados. A falsa doutrina tem confundido a verdade com um erro, tem comprometido a piedade, tem promovido o pecado, tem propiciando a liderança ímpia, tem permitido falsos mestres, tem removido a bênção de Deus, tem debilitado a igreja, tem trazido dificuldades, tem enfraquecido o futuro, tem comprometido a sã doutrina, tem distinguido o erro da verdade, não tem promovido a piedade, não tem combatido o pecado, não tem qualificado a liderança, não tem protegido a igreja contra os falsos mestres, não tem assegurado a bênção de Deus, não tem capacitado a igreja para os momentos difíceis e nem tem fortalecido para o futuro. Amados, olha a fome, olha a miséria. Com esse forte contraste diante de você, amados, eu espero que você se una a mim, numa oração, para que a gente continue a considerar a falsa doutrina e traga uma sã doutrina, para que nós possamos considerar. E eu vou trazer aqui ainda para você os 7 mestres, falsos mestres, que você provavelmente encontrará na sua igreja até. Eu ouvi recentemente do pastor Ariovaldo Ramos, um dos mais respeitados líderes protestantes, tá? Evangélicos do Brasil. Eu quero compartilhar com vocês porque ele relata as ações do nosso presidente, sim, que contrariam princípios cristãos. E você tem que ouvir como a ênfase na morte, nas mentiras, nas desonestidades, que inclui corrupção. Uma das ênfases dele, e que eu compartilho com vocês, e palavras dele, eu comparo aos piores reis descritos na Bíblia, como Manassés. Ele afirmou: de tudo que eu ouvi dele, eu venho fazer um alerta para vocês. Ele é um tipo de anticristo. Primeiro, pelo seu batismo. Segundo, pelos crimes. Terceiro, pelo sigilo de 100 anos. Se ele não tem o que esconder, ele não precisa de sigilo. Terceiro, por ele ter quebrado o Brasil de um Estado laico. O Brasil é um Estado laico. Nós lutamos muito para ser um Estado laico. Nós temos que ter respeito pelas demais religiões. E falar que no Brasil só existe o cristianismo, nós estamos mentindo. Nós somos minoria ainda como religião no Brasil. Nós estamos desrespeitando as demais religiões. Nós lutamos muito para sermos todos respeitados. Quando ele privilegia uma determinada religião, ele está levando o Estado a uma pré-república, a um retrocesso. Ele está levando a nossa fé e a um alicerce, ao assassinato de um povo. Sabe por quê, amados? Porque lá fora o nosso povo está sendo assassinado, o nosso povo cristão que eu falo. Aqui nós não temos nada disso, nós conquistamos o respeito.
E não é dessa forma que Jesus quer. Jesus não quer que simplesmente nós chegamos aqui e falamos que nós somos o único povo que amamos a Ele. Ele quer que nós conquistamos o nome dEle por respeito. Respeito, por convencimento e por conversão. Ele quer que eu chegue num umbandista e diga para esse umbandista: olha, Jesus morreu na cruz por você. Aceita essa salvação. Não que eu diga para o umbandista: olha, você tem que ser cristão. Não. Para um quimbandista: ó, Jesus morreu por você e de hoje em diante você é cristão, porque aqui no Brasil só existe cristão. Amados, não. Isso tira a minha credibilidade de ser cristã. Isso tira a minha credibilidade de chegar num umbandista, quimbandista, kardecista e dizer: olha, eu sou Jesus porque Ele morreu por mim. Ele morreu por você. E você pode ser salvo também. Você pode ser filho. Você pode deixar de ser criatura para ser filho. Gente, essa é a missão da fé. Essa é a missão do cristianismo. Essa é a missão de Jesus. Essa é a missão que tem que ser pregada. Sabe por que ele é também anticristo? Porque ele é mentiroso. É uma mentira que ele sustenta. Ele mente na ONU. Ele mente em Davos. Ele mente em tudo. Ele é fraudulento. Mentira é a sua marca registrada em tudo. Ele mente em tudo. Sigilo de 100 anos. Ele tem muito a esconder. Sabe? Os imóveis pagam em dinheiro. Por que pagam em dinheiro? Todo mundo faz transferência bancária. Gente, ele está hoje na Bíblia entre os piores reis. Ele é comparado na Bíblia aos péssimos reis. Ele é comparado a Acabe, que foi enfrentado pelo profeta Elias e que desviou o povo de Israel do seu Deus libertador e os transformou num povo de miséria. Ele é comparado a Saul, que desrespeitou a Deus e que levou o povo à desgraça, se não fosse Deus ter escolhido a Davi. Ele é comparado a Manassés, que matou seu próprio filho. Ele é comparado a Jeroboão, que dividiu o reino, e a todos que praticam a injustiça, que mentiram, que sacrificaram, que produziram leis injustas, que despertaram a ira de Deus. Ele é comparado ao que acontece a um homem ímpio e injusto que governa uma nação. Por isso, amados, um povo de Deus, se não estiver cego, não deve votar num anticristo. Você pode dizer assim: anticristo, mas anticristo não é aquele que virá? Amados, não seja bobo, não seja idiota, não seja inculto cristão. Nós podemos ter diversos anticristos antes de vir o verdadeiro anticristo. Os demônios usarão diversos anticristos. Eu não sou PT, eu não sou Lula. Não sou Lula, não sou petista. Mas posso dizer para você que também não vou desperdiçar o meu voto. Não vou desperdiçar o meu voto. Por mim, eu acabaria logo no primeiro turno essa grande palhaçada. Esta grande palhaçada. Porque eu não vou eleger. Não vou eleger um anticristo. Um homem que ajudou a matar quase 700 mil pessoas e não teve um ato de piedade. E ainda zombou. E ainda zombou dos que estavam morrendo,
com. É assim que eles se sentem? Não. Eu sei de todos os que morreram. Deus tenha piedade do Brasil. E esse foi o nosso Café com Fé de hoje. Amanhã serão as eleições. Pense pela Bíblia. Pense na falsa doutrina e na sã doutrina. E daí sim, você vote. Estarei orando por você. Esse foi o nosso Café com Fé.